Boa noite! Finalmente a nossa estreia hoje do podcast Escolho Me Conhecer. Estávamos aqui ansiosas esperando para esse momento. Finalmente chegou o dia, né, Dani? Quanto tempo a gente esperou, quanto nós programamos, né? Quanto a gente se preparou para que isso pudesse acontecer, né? É verdade. E chegou o nosso dia. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Espero que vocês possam compartilhar com as pessoas juntos, né? Que vocês possam apreciar o nosso podcast e que vocês aproveitem muito, né, desse podcast. Quem tiver vontade de interagir com a gente, fique à vontade. É muito rica essa troca, né? A gente tá aqui passando conteúdo, mas a gente também com certeza vai aprender demais com essa nova aventura, né? Que a gente tá aí iniciando. Exatamente. E Dani, vamos começar então falando um pouquinho sobre o que é o nosso podcast. Acho que vai ser bem interessante, né? Vamos sim. A intenção dele, né, desse programa, por que ele nasceu, de onde ele surgiu. Isso. Então, a gente começou da ideia de duas amigas, né? Duas pessoas que estavam ali no caminho do autoconhecimento. Nos conhecemos nesse rumo da vida, nos caminhos da vida. Sim. E aí a gente resolveu trazer esse podcast para todo mundo. E conta um pouquinho, Dani, o que você acha do nosso podcast? O que você espera, né? Quando a gente pensa no podcast, né, uma conversa que a gente teve, tanto eu quanto a Andresa, eu sei que a gente gosta de conversas profundas, né? E a gente conversou um dia e isso ficou marcado. Que às vezes a gente tá num barzinho, numa coisa social, e a gente gosta dessas conversas profundas, não porque, eu tô o tempo todo trabalhando, mas porque é prazeroso, é algo nosso, né? E aí, às vezes, as pessoas até brincam com a gente, nossa, mas tô aqui na mesa de um barzinho, e aí, nossa, quanta profundidade. Entrei nessa conversa, né? Sim, e aí, por que não trazer essas conversas que a gente tanto gosta para mais pessoas, gerando reflexões, falando de sentimentos, de emoções, de trajetórias, né? Então eu sempre lembro desse episódio que a gente conversou. E tá bom, então vamos aproveitar que a gente gosta e vamos bater papo juntas. Sobre isso, né? Sobre isso. E é interessante isso, né, Dani? Porque quantas vezes a gente fica ali presa nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, e a gente não consegue expor para o outro o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Muitas vezes a gente fica pensando, nossa, mas será que uma mesa de um bar é um lugar legal? Então, esse é um canal para que a gente possa falar um pouco sobre sentimentos, sobre emoções, sobre as nossas trajetórias. E isso é bem interessante, né? Porque às vezes eu pensava assim, não sei se você também, tá, Dani? Mas muitas vezes eu pensava assim, será que só eu sinto isso? Será que só eu penso dessa forma? E aí eu pensava até de uma forma egoísta. Nossa, gente, sou única no mundo? Claro que não, né? E quando a gente começa a conversar com outras pessoas sobre o autoconhecimento, a gente começa a ver, ou até procurar, né, sobre o autoconhecimento. A gente começa a ver que, na verdade, muita gente passa por tudo isso, né, passa por esse processo, um processo muitas vezes de introspecção, um processo até de pensar, será que só comigo? Então, a gente está trazendo esse espaço para isso. Não é só com você. Tem muita gente passando pelo mesmo processo, pela mesma situação. E aqui é um canal também de ajuda, né? Sim, e quantas vezes na troca, né, a gente acaba tendo com alguém e aí você fala, nossa, que coisa boa, a pessoa me compreendeu, mesmo que às vezes ela não pôde ajudar resolvendo a questão, só de ouvir, de ter essa troca de ideias mesmo, né, que a gente fala, pensar sozinho é bom, mas às vezes é um pouco mais desafiador. Então, quando você tem com quem compartilhar isso, a cura também vem disso, né? Então, é muito importante, acho que é um dos principais objetivos também, né? As pessoas sentirem-se acolhidas nisso, né? Isso. E quantos caminhos surgem a partir do momento de uma conversa informal, né? Às vezes a gente está ali, como a gente brincou, na mesa de um bar. Então, às vezes nós estamos ali conversando com as pessoas e de repente alguém fala assim, nossa, você está passando por isso? Eu conheço fulano de tal que também passou por isso. Conversa com ele. Ou de repente fala, putz, olha, eu passei por isso e fui em tal lugar, ou fiz tal terapia, ou fiz tal processo, seja ele qual for, de autoconhecimento, isso me ajudou. Então, quantas vezes, né, mesmo numa conversa informal, a gente acaba descobrindo tudo isso. E a nossa intenção é isso mesmo, né, Dani? Trazer uma conversa informal aqui, falando um pouco sobre essa trajetória do autoconhecimento, nossa
das outras pessoas, né? Quanto isso ajuda a gente e o quanto pode ajudar as outras pessoas também através de quem nós somos e de como foi a nossa trajetória. Com certeza. E de que, apesar de trabalharmos com isso, a gente também passa pelo processo, né? Porque muita gente tem aquela ideia ilusória. Então as emoções são todas equilibradas e nunca bagunça. E muito pelo contrário, né? Ter a ferramenta nem sempre, nunca garante que você não vai ter que passar por todo mundo, né? Tem que passar pelo processo, pelas dores e pelas delícias. Então é bem isso, né? É bem mostrar também essa realidade, essa vulnerabilidade de todo mundo. Porque é uma coisa que muita gente não gosta de mostrar, né? Então, eu até ouço a dos outros, mas eu não posso compartilhar a minha. Eu tenho que ser ali aquela pessoa ideal. E não existe isso, né? O quanto a gente se liberta quando sai aí desse pedestal que a gente mesmo se coloca, né? E nós vivemos numa sociedade onde nós temos que ser fortes o tempo todo, né? Tem que ser forte, tem que dar conta, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, e é sempre o tem que alguma coisa, né? Tem que isso, tem que aquilo. Na verdade, a gente observa nesse caminho do autoconhecimento que ninguém tem que nada, né? Você pode escolher o seu caminho. E tudo começa sempre pela escolha do conhecer a si mesmo. E aí, assim, minha opinião, eu acredito que a Dani compartilhe da mesma opinião, que é a partir do momento em que eu me conheço, eu posso sim mudar o meu mundo ao redor. Não mudar as pessoas que estão ao meu redor, mas mudar a mim mesmo. É sempre a chave de tudo isso, né, Dani? Nossa, com certeza. E também, se a gente não tiver esse conhecimento de si próprio, a gente não consegue, muitas vezes, nem avaliar se uma situação que chega pra gente é boa ou ruim, se tem uma saída melhor, porque a gente é tão bagunçado nos próprios sentimentos, emoções, comportamentos, que a gente não tem discernimento para entender, poxa, o que eu posso tirar de bom de determinada situação, ou o que eu preciso mudar que não cabe mais na minha vida e me faz mal. Então, eu sempre falo, parece clichê falar do autoconhecimento, mas felizmente, cada vez mais a consciência está crescendo de que é o primeiro passo, né? De que é necessário e extremamente importante na vida de todo mundo. E até daí surgiu o nome do nosso podcast, né? Escolho me conhecer. Porque, novamente, quando eu me conheço, eu consigo verificar o que dentro de mim está ali me incomodando. E muitas vezes eu estou tão enviesada naquilo, né? Ou seja, eu brinco, a gente está tão cego naquilo, só olhando para aquele lado, que nós não conseguimos olhar até de um lado para cá, do outro lado, e ver o que está ao nosso redor, né? Muitas vezes eu brinco que o meu eu umbigo, né? Ou seja, só olha para mim, ele não consegue olhar para as outras coisas. Então eu fico tão preso no meu mundinho que eu não consigo ver o que está acontecendo lá. Às vezes ficar preso no nosso mundinho é bom, mas ficar preso no nosso mundinho procurando nos conhecer. E é importante olhar para dentro, né? Para o meu eu umbigo. Porque muitas vezes eu estou ali olhando só para ele e a gente fala que esse ego não me deixa muitas vezes crescer. Quando eu me abro para me conhecer sem medo do que eu vou encontrar, que isso acho que é muito importante, sem medo do que eu vou encontrar, sem medo de olhar para as minhas sombras, para as minhas dores, sem medo de olhar também para as minhas alegrias e também sem medo de olhar para as críticas, para tudo que pode surgir, quanta coisa a gente consegue tá mudando, né, Dani? E muito da escolha do nome também, quando a gente sentou para pensar sobre isso, a gente falou sobre tudo isso. E por que eu escolho me conhecer e não quem sou eu, que passou lá no brainstorm, enfim. Porque também é uma escolha, né? Eu sempre falo que o autoconhecimento, ele tá disponível para todos, só que não são todos que querem iniciar essa trajetória. Justamente por isso que você falou, tem muita sombra. Então, quando eu paro pra ver, não vai vir só coisa bonita, só flores na minha vida. Vão vir muitas coisas para serem melhoradas, muitos traumas, muitas questões que às vezes a gente não quer olhar. Então, o escolho me conhecer é justamente isso. Você tem essa escolha. Você pode não querer, e cada um tem o seu momento. Jamais alguém tem que impor ao outro. Por isso que eu sempre falo que quando alguém precisa, busca essa ajuda, tem que ser muito interesse e vontade da pessoa, porque é trabalhoso. E hoje a nossa sociedade ainda prega coisas rápidas e que vão ali segurar um pouquinho, mas não tão profundo. Depois aquilo volta à tona, né? Então a gente dá uma enganadinha, faz uma coisa ali de um dia, fica felizinho e depois volta pro padrão antigo. Então você tem o poder de escolha, né? De mudar a sua vida, de se autoconhecer, de melhorar aquilo que não tá bacana. E para isso você precisa olhar para as sombras, né? Porque sem elas você também não consegue caminhar.
E muitas vezes, né, Dani, não é um processo fácil, como você falou, né? Porque olhar para sombras é algo que vai me causar uma certa dor, um certo desconforto. E quando eu estou olhando lá para as minhas sombras, pode ser que eu veja alguma coisa que eu não queria ver de jeito nenhum. E muitas vezes eu empurro ela, né? E vou só empurrando. E mesmo no processo do autoconhecimento, é uma escolha olhar para as sombras. E é uma escolha também olhar para aquela sombrinha que eu não quero ver. E muitas vezes eu fico lá assim, será mesmo que eu vou olhar para essa coisinha que tá ali, mas tá tão quietinha? Deixa ela ali no cantinho. Vou mexer nela, não, mas eu acho que talvez seja melhor eu olhar para minha alegria. E tudo bem, é importante também olhar para o que é alegre na nossa vida. Mas quantas vezes essa sombrinha que eu tenho ali guardadinha embaixo do meu tapete, porque eu varri lá e guardei, né? Quantas vezes eu guardei ela ali e falo, não, deixa ela ali. Mas toda vez que eu vou passar por cima daquele tapete, eu sinto isso no meu pé. Eu falo, gente, mas tem um incômodozinho aqui estranho, né? Tem um incômodozinho que tá ali pegando, me machucando. Então, é exatamente isso, é a escolha. Eu escolho olhar para essa sombra que está embaixo do tapete, tirar, sacudir a poeira e falar, olha, vou enfrentar você. E a partir desse momento, eu decido realmente e escolho procurar e ressignificar tudo isso, né? E outra coisa também, às vezes a gente sabe que tem que olhar para alguma coisa, só que naquele momento a gente não quer. E o que eu particularmente considero importante, né? Às vezes tudo bem, naquele momento você não quer mexer, mas ter a consciência de que cedo ou tarde aquilo vai precisar ser olhado. Então eu me desenvolver e buscar formas, ferramentas, ajuda pra me capacitar pra olhar em algum momento. Porque por um período a gente consegue, né? Deixa a vida correr. Mas uma hora ou outra isso tem que ser olhado. Então tudo bem, se não é o seu momento agora, que muita gente pode falar, mas agora eu não quero. Tudo bem, é respeitável. Ninguém tem um tempo nesse processo, nessa evolução. Mas começar a se conscientizar de que é importante olhar. Então se agora não é o momento... E eu falo que é assim, né, Dani? Tudo é uma escolha. Então, a escolha da consciência, a escolha de olhar e também a aceitação do seu processo. Porque se não é o seu momento naquela hora, tá tudo bem. Vamos olhar num outro momento. O importante é que a gente um dia decida olhar para tudo isso, né? Seja qual idade for, viu, Dani? Porque muitas vezes, muitas pessoas me perguntam, mas eu tô com tantos anos e agora que eu vou olhar para isso? Poxa, isso aconteceu na minha infância. Qual é o problema? Ué, antes a gente olhar lá na frente do que a gente olhar aqui atrás, né? Eu falo que sempre é assim, né? Vou até usar um trechinho aqui do Bert Hellinger. Ele sempre falou, né, que mesmo com 90 e poucos anos, Bert Hellinger, para quem não sabe, é o pai da constelação, né? Mesmo com 90 e poucos anos, ele ainda constelava. Então, olha isso. Né? Você acha que existe tempo para constelar? Eu não acredito nisso. Ou melhor, tempo para se autoconhecer, né? Sempre há tempo da gente se conhecer e sempre há tempo da gente olhar para as nossas sombras, né? Seja elas quais forem, né, Dani? E o autoconhecimento, ele é um estilo de vida, né? Porque eu falo que a gente tem uma data para começar, mas depois... mas quando que acaba? Nunca. Nunca acaba. Então, a gente tem... mais ou menos aí essa data de início, quando a gente, né, desperta para isso, mas aí é uma jornada contínua, né? A vida toda não tem. Por isso que não tem idade, né? Por isso que não tem idade. E aí, até brincando nisso, né, Dani? Quanto tempo faz que você já tá no autoconhecimento? Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E você? Mais de 10 anos. Olha, Dani... Vamos dizer que 10 anos só, porque senão assim, a gente revela a nossa idade. Mas de verdade, eu acho que desde criança, né? Porque quantas questões nós tínhamos enquanto crianças e muitas vezes a gente não sabia nem como resolver. Mas eu era assim, uma criança que ficava matutando naquilo. Curiosa, queria saber de tudo e ficava buscando aquilo, né? E muitas vezes não entendia nada do que eu estava pensando, dos meus pensamentos e tal. Mas sempre querendo me entender. E é lógico que demora todo um processo e todo um tempo. Foi fácil chegar até aqui? Não foi nem um pouquinho fácil. Mas sempre existe. Eu brinco, né, que é fácil passar por esse processo? Não, mas é simples. Depois que basta você começa, uma escolha. Você não quer mais parar. Porque sempre tem alguma coisinha que a gente quer ver, né? E sempre essa coisinha é para algo que venha para o melhor. Ou seja, eu sempre vou olhar lá dentro, verificar, nossa, eu acho que tem uma sombrinha ali que está meio escondidinha, e eu quero olhar para ela. Porque quanto tempo que eu não olhei, né? Agora eu vou olhar para tudo também. Mas vamos com calma, né, Dani? Melhor. Tudo de uma vez, não. Melhor, e às vezes calma. tem aquelas sombras também maquiadas, né? Que até um determinado momento da vida você acha que aquilo
é uma qualidade sua. Aí você vai ver que por trás daquela qualidade tem ali uma sombra. E você fala, meu Deus. E eu achando que eu era maravilhosa. Todo mundo tem isso, né? Eu achava que eu era maravilhoso, maravilhosa. E de repente, aquilo era um ponto cego, um nozinho que eu não percebia. Então é natural, né? Desse processo. De criança eu lembro até muitas vezes coisas que você ficava ali matutando e falava, nossa, mas você é criança, por que você tá pensando nisso? E já eram alguns sinais de que isso já existia na gente e tá em todo mundo, né? Só acessar mesmo, né? A gente não tinha nem noção, né, Dani? Não tinha o conhecimento disso tudo, Sim. né? E até falando sobre essas sombras, né? A escolha do nosso logo. Por que nós escolhemos essas cores? Então, nós usamos o preto, o azul, o rosa, meio com tom ali lilás, né? Então, todas essas cores falam muito sobre isso. Então, o preto é exatamente para as nossas sombras. O quanto eu quero olhar para as minhas sombras quando eu escolho me conhecer. O azul traz essa serenidade, essa calma, essa paz, a partir do momento que eu consigo olhar, ressignificar e mudar tudo isso. E de onde vem a mudança? Vem através do roxo ou do lilás, que é a transmutação. E o rosa nisso tudo, só porque vocês são meninas? A gente até tomou cuidado com esse rosa, porque senão os homens iam, né, de repente, aí quem não gosta de rosa... Não, mas não é porque só a gente é menina, não. Lógico, gente, que vamos confessar aqui que o rosa era uma escolha unânime entre eu e a Dani. A gente já tava com tudo praticamente rosa, e a gente olhou de novo. Falamos assim, não, vamos mudar isso daqui, porque o rosa traz o amor. Ou seja, é algo relacionado ao nosso chácara cardíaco, que fala sobre o nosso coração, sobre como nós nos relacionamos com as pessoas, sobre como nós nos conhecemos, como nós nos olhamos, né? Então, o rosa fala sobre isso, sobre essa amorosidade. Então, de uma forma geral, o que significa? Eu olho para as minhas sombras com amorosidade, eu faço o acolhimento dela com muita amorosidade também e calma, tranquilidade, e eu transmuto tudo isso, ou seja, eu transformo tudo isso de uma forma que agora eu possa ver a luz, né? Ou seja, eu possa ver tudo que tem ali ao redor. E como é gostoso quando a gente consegue mudar, né, Dani? Mesmo que sejam pequenas coisas. Muitas vezes a gente está com, sei lá, um pensamento, uma crença, algo que está ali tão preso, e quando a gente muda isso, parece que clareia, não é? Parece que ilumina tudo. Tira a venda dos olhos, Tira a venda, né? Exatamente. E às vezes a gente considera mínimo esses avanços, e isso eu trabalho muito, né, nos atendimentos, que os pequenos passos são importantes, né? A gente acha às vezes que só o grandioso, só aquele evento que significa, e não, é gratificante e gera sentimentos muito bons, pequenas coisinhas que a gente consegue ir avançando, né? Não é tudo de uma vez mesmo, senão a gente não dá conta. E muitas vezes, né, Dani, a gente está ali naquele processo de autoconhecimento, da busca por nós mesmos, que eu costumo sempre falar, né? Que é um reencontro com quem? Comigo mesma. Mas com quem eu sempre fui? Porque muitas vezes eu ouço, nossa, mas eu era uma pessoa, agora eu sou totalmente diferente. E eu posso ser uma pessoa dessas. De quem eu era para quem eu sou hoje. Mas então significa que eu esqueci quem eu era lá? Não, a minha base continua, né? As minhas raízes continuam. Eu só resolvi mudar. E hoje fazer diferente do que eu fazia lá atrás. Eu podia estar cega, ou de repente estar com uma venda, onde eu não conseguia olhar tudo aquilo, e agora eu consigo olhar com mais clareza, com mais tranquilidade, com mais calma, com mais amorosidade. Acho que é essa. E é um processo também que leva um tempo, até pela questão de maturidade, né? Porque não que a gente chega num patamar, nossa, agora eu sou madura, mas a questão de ir amadurecendo ao longo desse processo e conseguir olhar para certas coisas que antes parecia uma coisa absurda. E agora, nossa, eu consigo lidar com isso, né? E fazer essa transformação de não perder a essência, mas nossa, aquilo era um grande problema. Que bom que eu tive possibilidade, ferramentas e consciência para lidar melhor com isso hoje. E até pensando nisso, né, Dani, o processo que nós duas estamos passando, né, nesse momento, em relação à saúde, o quanto o autoconhecimento ajudou para que a gente pudesse manter, lógico que a gente descontrola um pouquinho. Mas pede umas ajudas. Exato, mas quanto isso nos ajudou nesse momento, Sim. né? Completamente. Eu falo que pela questão, né, que a gente está passando agora, né, com a família, saúde, se eu não tivesse nesse processo, já é difícil sem o processo, e mais uma prova de que não é porque você tá no caminho que você não vai ter problema, pelo contrário, né, a gente teve inclusive que adiar uma semana o podcast. Exato. E a gente teve que saber lidar com tudo isso, coisas que fogem do nosso controle. Acho que controle é outra palavra. Chave. Eu pessoalmente conheço bastante essa palavra. Bem familiar. Bem familiar. E que a gente vai entendendo que tem que desconstruir.
né? Então não vou perder a essência, mas se eu soltar um pouquinho o controle, ai, que bom, né? Todos nós. E de certa forma a gente busca, né? Tudo isso, um pouco de controle, quem não, né? Eu falo que existem situações na nossa vida que acontecem que às vezes eu até brinco, é como se fosse uma prova, né? Às vezes eu falo assim, o universo tá ali testando para saber se eu tô boa o suficiente. Será que eu aprendi mesmo ou só tô fingindo? Às vezes eu falo assim, o universo não precisava ser tão assim, né? Vamos um pouquinho mais leve, né? Mas o quanto a gente consegue superar. E a cada dia que a gente consegue superar, o quanto é gratificante, né? Se a gente olhasse para trás e falasse assim, nossa, tudo isso que eu passei, que eu tô passando, gente, como seria se eu fosse aquela pessoa lá atrás? E olha hoje como eu estou, né? É uma evolução mesmo, né? E é gratificante demais, assim. Demais. E Dani, a gente esqueceu de se apresentar, né? Olha, a gente tá tão aqui no bate-papo, bate-papo, né? Vamos falar sobre o assunto depois, quem somos nós. Que a gente tá tão assim aqui no papo entrosado, vocês estão vendo que a gente vai falar sobre uma conversinha de bar mesmo. Não, gente. Não vai ser algo totalmente didático, porque a gente está batendo papo. E a minha conversa de bar vai ser com água com gás, Dani, e a sua? Ai, gente, a minha é com Coca-Cola. Mas e tudo bem, né? É uma coisa legal, né? Aproveitando o gancho, essa questão de a gente trabalhar, né, com o desenvolvimento humano, cada um na sua área, que depois a gente até fala mais sobre isso, o quanto que a gente também precisa estar sempre nessa nossa cura, né? Porque na nossa busca, né, todo mundo pode ser um ser ajuda. Ah, mas qual que é o requisito? Aceitar a ser ajudado, né? Acho que é basicamente isso. Porque a gente precisa se curar a todo momento, não é um ponto específico. E principalmente porque, poxa, eu vou passar por problemas também. Então eu não vou só ajudar, eu preciso me curar também, né? Ter os meus processos. E não desistir, né, Dani? Eu acho que essa é a principal palavra, né? É persistir. Porque quando a gente está nesse processo do autoconhecimento, lógico que nós vamos enfrentar várias lutas, às vezes nós vamos enfrentar sombras muito maiores do que a gente enfrentava até então, às vezes vão vir desafios que a gente vai falar, meu Deus, por que isso está acontecendo, né? Muitas vezes eu vou me colocar numa posição de vítima, onde eu não mereço passar por isso, e às vezes eu não mereço mesmo. Mas o que eu preciso aprender com tudo isso? É sempre uma coisa que eu sempre me pergunto, sabe? Em todos os momentos. Quando passo por uma situação difícil, eu sempre pergunto o que eu preciso aprender com isso? Por que eu estou passando por isso? Significa que eu tenho que aprender alguma coisa. Então, qual é o aprendizado que eu tenho nisso tudo, né? E eu falo que assim, foi a grande virada de chave na minha vida, de o que eu preciso aprender. Quando eu começo a entender o aprendizado que eu tenho ali, eu começo a mudar. Eu falo, poxa, aprendi. Eu brinco que é como uma escola, Dani. Na escola a gente está lá, né, passando pelas lições, enquanto nós estamos lá, e de repente chega uma hora que a gente tem uma prova. Faz a prova, você passou. Mas pode ser que eu não passe naquela prova, que eu reprove. E aí, se eu chegar no final do ano que eu reprovei em todas as provas, o que vai acontecer comigo? Vou repetir. Vai fazer a mesma série de novo. E aí eu costumo falar assim, né, que Deus é tão bondoso, né, Dani? Mas tão bondoso, que se a gente não aprende a lição, ele fala assim, tudo bem, meu amor, eu vou te dar uma outra oportunidade de aprender. E a gente aprende, né? Uma hora tem que aprender, senão a gente vai continuar repetindo. Até aprender. Melhor aprender logo, né? E sem a consciência, né? Sem esse autoconhecimento, a gente questiona da forma errada, né? No coaching a gente fala muito das perguntas poderosas, né? Brincadeira, mas que tipo de pergunta eu me faço quando eu tô numa situação difícil? Ai, por que isso aconteceu comigo? E por que vitimização, que né, Dani? Ao invés de perguntar pra que isso aconteceu comigo, que é o aprendizado. O aprendizado. Então exato. Faz toda a diferença. Parece uma coisa, ai, nossa, é a mesma coisa. E não é. Muda completamente o jogo de tudo, né? Totalmente, né? Então, é exatamente isso. Se você está passando por aquilo ali, o que eu preciso aprender com essa situação que eu passei? Por que eu estou passando por isso, né? Qual é o maior aprendizado nisso tudo? Qual é a lição que eu tenho que aprender com isso? E lembra, a partir do momento que eu aprendo a lição, eu passo de ano. E se eu quero passar Vamos de ano, pra próxima. tem que aprender. Aí a gente pensa assim, né? Mas quando eu estava na escola, e eu estava lá na primeira série, e aí quando eu passava de ano para a segunda, era mais difícil. Então, significa que vai ser assim também? Às vezes, sim. Às vezes. Mas o lado bom é que a gente já sabe muita coisa. E tem aquela frase, eu não lembro se era do filme do Homem-Aranha ou não é, que fala, grandes poderes exigem grandes responsabilidades. Então, quando você tem o poder de estar ali passando de ano, você também tem ali a responsabilidade do que vai vir naquela nova série, né? Então, mas você é capacitado na maioria das vezes. Então, isso que dá uma tranquilizada. Amém, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a gente, Dani? Vamos. Então vamos. Então meu nome é Andresa Zuntini.
Muito prazer. Muito prazer. O meu é Daniela Visão. Muito prazer, Dani. Seja bem-vinda, tá, ao seu podcast. Sinta-se em casa. Sinta-se em casa, por favor, com o nosso papinho. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre mim, tá, Dani? Fica à vontade. Então, tá. Então, eu vim de um caminho de autoconhecimento há muito tempo. Mas foi logo ali, tá? No passado. Então, eu vim de um autoconhecimento há algum tempinho. E tudo surgiu quando eu fiquei doente. Então, eu tive um problema intestinal. E aí, nesse problema intestinal, foi quando eu comecei a ressignificar a minha vida. E a minha formação inicial é farmacêutica. Então, eu era aquela farmacêutica, tipo assim, o remédio tem que ajudar. O médico estudou para saber o que ele tinha, qual era o diagnóstico que ele tinha que fazer, qual a medicação que ele tinha que me indicar. Eu estudei para ter o medicamento, para decidir qual medicamento era, para entender como ele agia ali no meu corpo. Então, remédio salva. Era essa a minha forma de pensamento. E aí, quando me deparei com os remédios que não me curaram. E aí foi muito difícil, Dani. Passei por 3 anos de tratamento e nesses 3 anos subia e descia, subia e descia, subia e descia e nunca ficava bem, né? Até que um dia, um santo de um médico olhou para mim e falou assim: Andresa, não adianta nada a gente ficar aqui com medicação se você não melhorar seu estresse. E eu olhei para ele e falei assim: Plena. quem ele pensa que ele é para achar que eu tô estressada? Pensa, era uma doença autoimune, de onde estava vindo, né? Do estresse. Ou seja, eu estava prejudicando o meu próprio corpo. E foi nesse momento que eu realmente resolvi me conhecer melhor e olhar para aquilo. Eu já vinha de processos de autoconhecimento, mas eram superficiais. Tipo, eu conhecia uma coisa aqui, uma coisa ali e estava tudo bem. E a partir desse momento eu falei, não. Falei assim, eu acho que agora é a hora mesmo de eu mudar, de eu resolver encarar isso de frente, essa doença de frente e encarar realmente e mudar tudo isso. E nesse momento, quando eu decidi encarar tudo isso de frente e mudar, isso para mim foi a melhor coisa que aconteceu. E aí, no entanto, que eu fiz uma transição de carreira, né? Que eu deixei a farmácia e hoje eu sou terapeuta, porque quando eu descobri que eu podia me curar sem medicação... Pronto, né? Virou uma chavinha. Virou uma chavinha que falou assim, se a Andresa, cética, que achava que só o medicamento curava, conseguiu se curar, cara, qualquer um pode se curar. Qualquer um mesmo, né? Então eu falo que assim, lógico, as medicações me ajudaram muito. 3 anos foram de tratamento só com medicamento. Eu continuei ainda por mais um tempo com a medicação, mesmo já no processo de autoconhecimento, mas depois, até o momento que eu consegui realmente deixar a medicação e ficar bem. Então hoje, se você falar, mas Andresa, hoje você está bem mesmo? Sim. Tem algumas restrições alimentares? Até tem. Mas hoje eu não passo mal como eu passava antes. Então, para mim, quando eu olho para isso, eu falo, gente, quantas coisas eu poderia ter mudado muito antes, Dani, e às vezes até por teimosia, por não querer olhar para o estresse, por não querer olhar, sabe aquelas sombras que estavam ali? Sim. Eu costumo falar que não são só sombras, né? Eu costumo falar que às vezes a gente tem caixas de arquivo que a gente guarda aqui, ó, atrás das nossas costas, né? Só vai empilhando, vai deixando lá. Como é um arquivo, por que eu vou mexer, né? Tá lá, não preciso buscar ele. E aí, de repente, a gente resolve vasculhar esses arquivos, olhar para as sombras que tá ali, e a gente começa a entender. Poxa, olha só, no meu caso, eu estava me prejudicando, me machucando, ou seja, eu estava agredindo a mim mesma. E nesse momento eu falei, por que eu estou me punindo dessa forma? Vamos mudar isso? E olha só, hoje, foi por isso que eu falo que eu era uma pessoa e hoje eu sou outra. Toa, né? Totalmente diferente. Eu falo que minha vida foi uma mudança de 180 graus, de quem eu era para quem eu sou hoje. Eu sou muito feliz por isso que eu estou nesse processo. Continuo me conhecendo? Obviamente que sim. Sim. Claro que sim. Cada dia tem uma sombrinha que eu falo, ai, o que você está perdida aí? Vem, amor, vamos conversar de pertinho. Mas hoje é muito mais fácil, né? Ou seja, para mim é muito mais tranquilo olhar para essas sombras todas. Não, tem algumas que doem. Mas é muito mais tranquilo. E tudo surgiu de uma escolha, né? Tudo bem que foi um chacoalhão, mas foi um chacoalhão com a escolha. Teve que escolher de alguma forma, né? Foi. E o seu, Dani, como foi? O meu, sempre fui curiosa, que nem você comentou, né? Eu sempre gostei muito de pessoas, de falar, eu não preciso nem citar, né? Quem me conhece que tá assistindo até brincou, né? Meu pai brincou, cuidado com o microfone no podcast, mas é verdade, eu sempre gostei muito de me comunicar, embora eu fosse muito tímida de criança. Eu não era aquela pessoa que chegava e já socializava, mas se viessem, eu já... Ô Dani, eu duvido disso, que você era tímida. Então, essa pessoa que eu conheço que fala desse jeito era tímida. Tá vendo como a gente tem que ter o onde, antes Dani? e depois? Eu acho que eu não conhecia essa menina. Então,
Mas é verdade. E aí, meus amigos participavam de um movimento de jovens que é da Igreja Católica, que envolvia 4 localidades, que era Araras, pela Basílica, São Paulo era Alphaville, o bairro de Pirituba e o centro de São Paulo. Então, esse grupo tinha cada um na sua localidade e uma vez por ano se reuniam nesse encontro lá em Vinhedo, que era com o viés católico, lógico, porém era puramente autoconhecimento. E aí, eu muito tímida, né? Meus amigos já iam, só eu que não tinha ido, então ainda não tinha a minha galera lá. Enrolei um ano, era 2005, eu tinha 15 anos, enrolei, não fui. Eles foram, em 2006 eu fui. E eu falo que esse movimento chama Escalada, inclusive parou com a pandemia, em São Paulo voltou, por coincidência, esse final de semana teve esse encontro. E quando eu fui para esse encontro, a chavinha virou. Eu falo que é a Dani antes do Escalada e a Dani depois. Lá eu fui determinada, já que eu decidi ir, que eu demorei um ano pra criar aquela coragem, eu decidi que eu ia conversar, que eu ia falar, que eu ia fazer amizades. Ao contrário do que eu sempre fiz, que eu era mais quietinha. E olha a escolha, né, Dani? Foi escolha de novo. A decisão de você ir para esse processo, que Escalado, eu imagino que é algo que você começa de baixo e vai até o topo, né? Até para um autoconhecimento Sim. também. E o mais importante é o que você falou, você demorou um ano, Dani. Para tomar essa decisão de eu participava aqui em Araras, que de certa forma era seguro, tinha meus amigos, mas ir para esse grandão que a gente fala, que era lá, todas as localidades, eu demorei um ano. E quando eu fui, eu não parei mais, porque ali, além de toda a parte da religião, era autoconhecimento puro. E foi assim, acho que uma das primeiras vezes que eu tive esse contato direto, que você ficava ali refletindo, pensando sobre sua vida, sobre as suas escolhas e tudo mais. De lá eu comecei a participar, né? Depois que você vai a primeira vez, a gente chama de cursista, depois você vai como equipe. E aí eu participei desse movimento por 11 anos. Eu fiz 11 anos ininterruptos de equipe, cheguei à coordenação. Agora eu entendi de onde você fala bastante, né? Tá vendo? E aí eu cheguei à coordenação, que é o quê? Tá lá na frente falando para 100 jovens, né? Jovens e adultos que iam ajudar. Mesmo. Então ali foi na experiência, não dava para pensar muito. E nesse retiro, nesse encontro, tinham muitas palestras. E esses dias, relembrando, eu falei, como que eu comecei a gostar de dar palestras? Eu falei, já sei. Porque, de repente, nesse encontro, quando eu tava na equipe e eu tinha que dar palestra, eu fui descobrindo que é isso que eu amo fazer. E eu lembro que lá, com a minha cabeça de 16 anos, eu falava assim, nossa, eu queria um trabalho, quando eu for adulta, que eu fizesse isso, só que fosse rentável, porque lá a gente sabia que não era, né? E falei, acho que não existe. E aí tive todo o processo, né? Fiz um ano de jornalismo, achando que era... Não, comunicação, pronto, vou fazer jornalismo. Não era nada disso. Aí eu fiz administração, gostei muito, já era direto da gestão de pessoas. Eu não curtia muito a parte de números e... legal ser rentável para a empresa, mas eu ainda tinha aquele olhar para a pessoa. Aquele olhar de sempre, né? Que desde criança aparecia. E aí, no meu TCC de liderança, eu descobri a palavra coaching e fui pesquisar o que era isso. Acabei a faculdade, que nem eu falei, eu acabei a faculdade, tô tranquila, não, agora que eu vou começar. Agora que eu vou entrar ali pra ver. E aí eu comecei, né, nesse caminho aí do coaching, fiz toda a certificação e entrei aí nesse... mais com o nome próprio, desenvolvimento humano, né, que antes a gente não percebia e... Aí foi a virada. Então, resumindo, nós somos duas amigas do autoconhecimento. Sim. Que nos conhecemos primeiro, né? E decidimos nos conhecer e depois disso a gente resolveu ajudar as outras pessoas. Isso. Então, eu falo que assim, o processo do autoconhecimento para mim é algo que, como você disse, nunca mais acaba. E quando a gente começa nesse processo, a gente observa o quanto nós conseguimos mudar, nós olhamos para o mundo e falamos, putz, se eu posso mudar, eu posso levar isso para mais gente. E eu acho que também essa é uma proposta do nosso podcast, né? Com certeza. Levar isso para mais gente. Ô, Dani, vamos dar uma olhada aqui, ó, no nosso YouTube.
Tem algumas pessoas mandando um oi, Oba! um beijo. Tem a Iraci mandando um oi. Oi, Iraci, Olá. saudade, viu? A Darcy, ai, que linda. Boa noite, Olha, Darcy. eu conheço a Darcy. Que bom que você tá aqui. Tem a Cláudia Buzon, Minha gratidão, professora, Cláudia. olha só. Foi minha Olha. professora da segunda série, aliás. Ela falou assim que nós somos duas lindas, gratidão, que viu? fofa. Aí a gente tem a Amanda aqui, que ela tá falando que ela amou conhecer a constelação, que eu falei lá, né? E ela falou que eu trouxe essa consciência, fala gratidão, que ela se apaixonou. Que legal, gente. Beijo, Amanda, saudade de você, viu? O Fábio Fernandes, lá de Minas Gerais, Ai, que Dani. delícia! Olha, vendo a gente, mandando um abraço. Que delícia. A Tati Fabossi falando boa noite. O Gabriel Santos. Olha, o Gabriel, tô falando que foi uma estreia excelente. Que felicidade. Gratidão. Fico muito feliz. A Fá Melon, boa noite, Fá. Que bom te ver por aqui também. Fico muito feliz por vocês estarem aqui. Ah, Iraci, muita saudade mesmo, viu? Beijão pra você. Saudade mesmo. E vamos lá então, né, Dani? E qual é a nossa proposta também, né? Porque a gente vai ficar só falando nós duas aqui, Dani? O que você acha? Não, vamos. Senão, né, assim, a gente vai falar, mas também tem que ter um limite, né? É porque senão vocês vão enjoar de ouvir Vão só a nossa enjoar, voz, né? isso. Apesar que a nossa voz deve ser muito legal de ouvir. Não, mas nós teremos também convidados muito especiais. Sim. E é uma coisa também que a gente toma um cuidado desde o começo, né? Quando a gente sentou, a gente já ainda, né, claro, vão ter, se Deus quiser, muitas pessoas, mas o que a gente espera, né, desses convidados? Quem são essas pessoas que vão participar do nosso programa? Quando a gente decidiu, né, fazer o podcast, a gente pensou muito sobre isso, de vamos só nós duas falando, né, sobre algum tema específico, vamos trazer outras pessoas. Então, a nossa decisão foi trazer realmente um tema específico, onde a gente, provavelmente uma vez por mês, né, Dani, nós vamos escolher Isso. um tema. E aí, gente, vocês fiquem à vontade também, né, Dani, para falar tanto pelo nosso Instagram, que é o @escolho-me-conhecer, né? Isso. Vai lá, pode colocar uma sugestão do que vocês querem, né, realmente de tema para que a gente fale sobre aqui, né, sobre esse tema. E dos nossos convidados, a gente resolveu assim olhar pessoas aleatórias, né, como a gente. Sim. Como a gente estava ali aleatório no mundo. Então, olhar pessoas aleatórias que passaram por esse processo de autoconhecimento, que hoje, né, estão num processo diferente de vida e não são só pessoas que levam esse autoconhecimento para as outras pessoas, né? Isso é muito importante deixar aqui, né? Não é só parceiros de profissão, né? Exato, porque assim, a gente sabe o quanto os parceiros de profissão são importantes, né, para trazer esse autoconhecimento para todo mundo, mas ao mesmo tempo, quantas pessoas comuns, assim como nós, né, que passamos por esse processo, também precisavam da ajuda de outro. E Dani, uma coisa até que para mim foi muito importante, quantas pessoas quando estavam lá, eu estava no meu processo, quantas pessoas olhavam para mim e me davam força, e através da história delas, eu resolvi mudar a minha. Eu acho que para você também, muita coisa aconteceu assim, né? E a gente consegue ver ali, poxa, até numa modelagem, né? Se alguém conseguiu, eu também posso conseguir. E também histórias positivas que inspiram a gente a, poxa, vai dar certo, né? Então eu acho que... E pessoas gostam de ouvir histórias, a gente já sabe disso, né? Exato. Não é só... Claro que o conteúdo é muito importante, a gente quer contribuir, mas através tanto da nossa história como de tanta gente super bacana que às vezes não teve a oportunidade de contar essa história, né? E que tem aí algum viés com o nosso tema, que é autoconhecimento, desenvolvimento humano. Não vão ser pessoas aleatórias no sentido de, a pessoa só vai vir para contar da vida dela. Ela tem que ter uma liga com o nosso tema. Mas Exato. pessoas de qualquer área, não só da nossa, né? Exato, não precisa ser só pessoas que estão ali voltadas para autoajuda, Isso, né? trabalhar Assim, com isso. ferramentas. Não, ela pode ter utilizado essas ferramentas, passado por processos e não trabalhar com isso, né? Eu lembro de uma coisa, Dani, me veio aqui agora. Eu participei de um treinamento do Dale Carnegie, não sei se você conhece. O treinamento chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ah, E eu tem já um ouvi livro falar. dele, Livro. muito famoso. Tem uma tríade de livros que a gente trabalha, né, nesse treinamento. Foi, assim, acho que um dos pontos mais importantes ali na minha vida. Porque a gente vem, né, de um pré-julgamento de quem somos e através do que nós ouvimos das outras pessoas. E eu lembro que nesse treinamento do Dale, a gente estava em mais de 30 pessoas na nossa sala.
E foi muito interessante porque cada pessoa tinha uma história e cada uma dessas pessoas que estava ali levava um propósito para esse treinamento. E todos tinham, na verdade, um propósito em comum, que era o quê? Passar aquilo que a gente tinha, ou melhor, transmitir aquele conhecimento para os outros. E quanto isso foi desafiador, porque o tempo todo nós tínhamos que nos desafiar para poder entregar alguma coisa, porque a cada encontro a gente tinha que programar tipo uma mini palestra, ir lá e falar sobre aquele assunto. Apresentar aquilo. Apresentar. Todo mundo tinha que ir, tinha que ficar em frente lá de todo mundo, né? E eu lembro que, assim, muitas pessoas às vezes falavam, nossa, mas o que eu vou falar? Que tema eu vou falar? E tinha que surgir assim, do nada surgia. E você tinha que contar aquela história, que era uma história realmente da sua vida, né? Ou algo que você estava passando. E o quanto nós recebemos força um do outro que estava ali, sabe? Eu lembro que muitas vezes a gente ficava naquele receio de, será que eu vou agora? Será que eu espero depois? Será que eu vou lá na frente falar a minha história agora? E de repente você ouvia o colega que estava ali do lado falando a história dele que era muito parecida com a sua. O quanto aquilo dava força e coragem, né? Para que a gente pudesse ir lá e também compartilhar aquilo. Então essa também é a proposta, compartilhar. Independente se a pessoa faz parte desse autoconhecimento ou não, mas como foi o caminho dela até ali? Quais são essas pessoas, né? O quanto esse autoconhecimento ajudou elas, né? Então isso eu acho que é fundamental para todos nós, né? E histórias conectam, né? Não adianta. Então, independente do caminho que cada um teve ou precisou para chegar onde chegou, é o que mais são exemplos para nossa vida, né? Exemplos de pessoas que vivem vidas normais, né? Com os seus desafios, com as suas vitórias e que vai conectar com muita gente que está assistindo, que está ouvindo e com a gente também. Muita coisa que quando você conecta, você fala, nossa, isso valeu para mim. Com certeza a gente vai aprender muito também com as pessoas que vierem. A gente está levando, de certa forma, um conhecimento, mas a gente também está recebendo, né? Exatamente, nós também estamos recebendo tudo isso, né? Importante também falar para o pessoal, se quiser participar, mandar perguntas durante o programa, também pode estar participando, né? Pode. Hoje é o nosso primeiro programa, então, nosso primeiro podcast. Ó, que emoção. Que emoção, Dani, o nosso primeiro podcast. Estamos aqui, então... Realmente, se quiserem perguntar alguma coisa, pode falar. Sugestão, né, Dani, de novo, né, do que falar. Até sugestão de repente, de tema, de assunto. Eu gostaria de saber mais sobre isso, né? Algum tema que a pessoa sinta necessidade mesmo para a vida dela, pode ser para do outro. É isso que a gente está falando, né? Às vezes vale para... é igual quando a gente tá num curso, né? Eu não vou fazer essa pergunta que parece boba. Aí você faz e a pessoa do lado também tava doida pra perguntar a mesma coisa e você ajudou ela sem saber. E não perguntou, né? Porque ficou com medo do julgamento, né, Dani? É. E isso eu acho que é um ponto bem crucial no autoconhecimento, né? Medo do julgamento. Você teve medo, Dani, do julgamento? Imagina. Olha, Dani, que confiança. Imagina. Nossa. Queria ser assim, viu, Dani? Não tive um pouco, né? Sim, o julgamento é cruel, né? Quando a gente entra nessa e tá nesse momento da vida, assim, que todo mundo passa, né? De alguma forma, até pelas coisas que são ensinadas, pela sociedade, que dá assunto para outro podcast inteiro, né? Sobre julgamento, que é muito comum, infelizmente, né? Infelizmente, e realmente, né, Dani? Infelizmente é muito comum que isso aconteça, não só na nossa área, mas em qualquer área, né? E muitas vezes as pessoas se prendem. Até falando um pouco sobre a nossa trajetória, né? Muitas vezes eu também tive medo de ser julgada e por esse medo, muitas vezes eu não me abria. Eu ficava ali escondidinha na minha, quieta, sabe? E quanto isso me custou a saúde, né? E falou do julgamento, eu até lembrei, né? Quantas vezes a pessoa foi perguntar, eu trabalho com a parte de administração, mas quantas vezes, o que você atende? Aí eu falei, coaching. E esse termo que tem tanta polêmica em cima, imagina que dava um medinho. E aí aquilo, né? Não desistir e mostrar o nosso trabalho e se abrir para o mundo como esse objetivo de ajuda e não nessa paranoia de julgamento e de tudo que a gente passa, né? Cada um na sua área, não só na nossa. Área. Eu falo, Dani, que acho que para nós duas foi um perrengue, vamos dizer assim, grande, né? Um desafio que a gente superou. Porque você é na área de coach, quanto tem de julgamento aí no coach? Eu com terapias energéticas, então você imagina, né? A gente eu faço um trabalho ali com conexão ao seu inconsciente. Quanto que aquele inconsciente vai trazer de coisinhas ali? Quantos olhares, assim, da pessoa para você também, né? Às vezes a pessoa olha para mim e fala assim, você tá lendo minha mente? E, gente, olha como é interessante, aí aproveitando, né?
a gente sempre brincava, coach precisa de coaching, terapeuta precisa de terapia. E aí, como eu conheci a Andresa, ela é minha terapeuta. Vamos abrir aqui a vida. Porque a gente precisa, né? A Andresa precisa de alguém que ajude ela nos momentos. Sim. Eu preciso, porque muita gente é aquilo que eu falei. Eu tenho meu psicólogo, viu, Du, que me ajuda, viu, Dani, que me ajuda bastante. Tá vendo? A gente tem que ter, né? Porque senão a pessoa, eu falei no começo e agora complementando, acha que, não, trabalha com isso, tá super bem resolvida. Não, eu corro lá na Andresa. Ultimamente eu tenho corrido mais ainda. Fala assim, Dani, que eu preciso de ajuda também. Eu faço minha autoavaliação, minha autoajuda, mas eu também preciso de outros. E aí a gente olha, né? Às vezes a pessoa fala assim, primeiro, você faz Theta Healing? Falei, faço pra mim mesma, mas eu tenho minha Theta Healer que me ajuda. Isso. Você faz terapia? Faço, com psicólogo também. Dani, você faz constelação? Faço, eu tenho um constelador que me ajuda. E às vezes a pessoa pergunta assim, mas por que você não faz com você? E aí isso é muito interessante, essa resposta, né, Dani? Por que a gente precisa de ajuda de um outro profissional? Quantas vezes meu arquivo que tá aqui ou minha sombrinha que tá ali, eu falo assim, acho que eu não vou mexer nisso não, né? Isso mesmo. Tá ali, né? Não, mas isso daí não tem nada a ver, deixa isso dali ali, né, quietinho, não, mas eu acho que deixa pra lá isso, né? E quando a gente tá com outro profissional, ele vai, assim, com mais tato, com mais amorosidade, mas vai lá cutucar minha ferida. E você vai ter que falar alguma coisa sobre aquilo, né? A gente tem o que a gente chama de auto-coaching, que é a mesma coisa de você se aplicar, o Theta Healing. Dá pra fazer? Dá, só que a gente não aprofunda, porque a gente não quer. A ferramenta é poderosa, o seu também, só que o ponto cego a gente fala, não vou olhar não. Então é muito importante essa parceria com outra pessoa, né? E às vezes não é nem porque nós não queremos olhar, né, Dani? Às vezes nós não conseguimos mesmo, né? Porque parece que a gente muitas vezes fica tão cego ou tão ali vendado, né, com aquilo, que o que está muitas vezes na frente dos meus olhos eu não consigo ver, porque simplesmente eu escolhi usar um óculos escuro naquele momento, né? E a gente fala que tira esse óculos escuro, coloca assim uma lente assim bem poderosa, bem clara, que daí a gente consegue ver. Mas às vezes não é que eu não queira ver. Realmente eu não consigo, sei como fazer. Eu não sei como olhar para aquilo sem me machucar. E quem quer olhar para a dor, Dani? Ninguém, né? Ninguém quer. Você gosta de olhar para sua dor? E não gosto também não. E eu não sei você, mas o quanto trouxe leveza pra mim, que não foi já de cara, e comecei a atender há 10 anos atrás e sabia tudo isso. Muito pelo contrário, você também. O quanto trouxe essa leveza a entender que a gente não é super-herói, a gente falou sobre isso antes do podcast. É uma leveza. Da Mulher Maravilha, né, a Mulher Maravilha. É uma leveza você falar, não é porque eu trabalho com isso e que eu ajudo outras pessoas que eu preciso ter a minha vida perfeita, até porque ninguém tem, né? Ninguém tem. Dani, isso é interessante. Eu brinco muito, né, da Mulher Maravilha, né? Principalmente nas minhas sessões de constelação. Principalmente quando tem problemas com os pais, né, Dani? Quando a gente resolve salvar os nossos pais, né? Eu sempre faço uma perguntinha assim, quantos anos você, Mulher Maravilha ou Super-Homem, tinha quando o seu pai e sua mãe nasceram? Muita gente ainda fica pensando, nossa, quantos anos será que eu tinha? Fica assim, com aquela fica pensando, né? Mas na verdade a gente nem era nascido quando eles nasceram. E aí eu falo assim, então desculpa, Mulher Maravilha, Super-Homem. Que nem tinha nascido. Que seus pais viveram até agora sem você. Meu Deus. Isso mesmo. Então eu brinco muito. Eu sou muito brincalhona realmente nas minhas sessões. Lógico que quando a gente tem que falar sério, a gente fala, né, Dani? Mas a gente brinca para poder ficar mais descontraído. Mais gostoso, mais leve, né? Porque já é um processo não tão confortável, né? Mas eu falo que o melhor de tudo isso é quando você escolhe realmente se conhecer e quando a gente sai do vitimismo, né? Porque muitas vezes eu fico olhando pra mim e falo, ai, coitadinha de mim, porque eu só sofro. E fico lá assim, ai, alguém me dá carinho, me dá colo, me dá amor, né? Porque às vezes o que eu quero é só isso, né? E eu acho que no coach também é assim, né, É a Dani? mesma coisa, a gente até levava em uma das palestras que eu fiz há muito tempo, eu não lembro, mas era um desenho que falava, ó céus, ó vida. Ah, de uma hiena, não era? Isso, que às eu vezes não lembro o nome dela. é um personagem mesmo, bem antigo, que fala, ó céus, ó vida, tudo acontece comigo. O mundo cruel. E é isso, às vezes é só isso, né? A gente faz aquele draminha e no coaching e na terapia é de formas diferentes, mas a mesma coisa, porque é a essência, né? Todo mundo tem um momento que acaba fazendo isso. Todo mundo tem a sua dorzinha que não quer ver, né? Dani, acho que é isso, né? Acho hoje. Que é. Uma hora passa estreia, voando, né? Pro nosso bate-papo. Se o pessoal quiser acompanhar a gente, né? Nós vamos colocar
A gente não colocou ainda a transmissão ao vivo pelo YouTube, mas a gente já tem o canal lá, que é também Escolho Me Conhecer. O nosso Instagram, @Escolho Me Conhecer. Então a gente vai publicar também, além das outras redes, né, do Araras Pod. Por enquanto a gente tá no YouTube do Araras Pod, né? Isso. Olhando para nós. E vai ficar gravado lá, né, Dani? Vai. Tudo que a gente tá falando. A gente Eu tô entrando aqui para ver se tem mensagem, alguma coisa, A gente tá, vai Dani? deixar, né, também os episódios depois lá no YouTube, para quem de repente perdeu, quiser assistir esse momento aí de reflexão, de autoconhecimento com a gente e com os convidados que em breve serão anunciados. Gente, acompanha a gente lá, né, no nosso Instagram, que a gente vai colocar quem são os convidados, a agenda da semana, né, Dani? E também sugestões, né? E a gente vai colocar os temas do que vamos falar naquele podcast. E uma coisa, né, Dani? A gente falou sobre o rosa. Não será só meninas. Gente, não é porque somos aqui uma dupla de meninas que serão só meninas. Vamos trazer meninas e meninos. Processos maravilhosos, né, com homens e mulheres. E é interessante falar sobre isso, Dani, porque muitas vezes, muitas pessoas têm o preconceito, muitos homens têm o preconceito, né? Às vezes eles falam assim, o autoconhecimento é só para mulheres. E é realmente só para mulheres, Dani? Jamais. E tem ainda, né? Melhorou, vai melhorar cada vez mais. A gente tem essa intenção, mas ainda tem. Então é importante falar sobre isso. Muitas vezes me perguntaram quem é seu maior público, porque eu não tenho nicho só feminino. E aí falam, nossa, mas os homens... Eu falo, os homens demoram mais às vezes, mas os processos de coaching com homens super focados, totalmente... Porque homem também, quando decide, vai, né? Então eu falo, é pra todo mundo, não tem sexo, né? Todo mundo. Sexo. Eu falo que assim, o importante é estar disposto a fazer, escolher realmente participar desse autoconhecimento, melhor olhar para dentro de si e a partir desse momento a pessoa realmente vai, né? Muitas vezes é sair daquele lugar de eu só quero um colo, eu só quero um aconchego e realmente ir para o lugar onde tem que ser, que é olhar para as sombras, olhar para os arquivos, vasculhar tudo que está lá dentro, né? Isso tanto homem quanto mulher. Eu acho muito lindo os processos, tanto de um quanto de outro, né? E cada um tem o seu momento, o seu tempo, né? Tudo no tempo certo de cada um, né? Não é forçado também. Tem uma cliente, que por sinal é minha personal, que é a Tati Fabossi, e ela também é acupunturista, né? E a Tati é um barato. A Tati, ela fala assim pra mim, né? Andressa, eu fui lá em você e eu saí de lá com uma caixinha de lenço grátis. E às vezes teve um dia que me perguntaram, né? Falaram assim, todo mundo chora nas suas sessões? Eu falei, não são todas as sessões. Mas vamos dizer assim que uma grande porcentagem chora, né, Dani? Mas aí a gente pensa também, por que eu preciso ficar guardando esse choro, né? Então, por que eu não posso chegar lá, soltar realmente tudo que tá lá me machucando? Porque quanto tempo será que eu demorei? Quanto tempo eu guardei tudo aquilo, né, Dani? E já que lá é um lugar apropriado e sem julgamentos, aproveite, né? Exato. Aproveitem. E eu brinco que muitas vezes eu choro com vocês, né, Dani? Quantas vezes eu chorei com vocês? Porque as duas enxugando lágrimas. Porque às vezes a emoção é tão grande. A gente fica emocionado com o que tá acontecendo, com a vitória da pessoa, ou até com o desafio, né? Compartilha daquilo. Muitas vezes eu me orgulho tanto das pessoas que estão ali que eu falo, gente, eu tô tão feliz, tão feliz que eu até me emociono. É verdade. E é muito gostoso. Dani, acho que é isso, né? Agradecer a nossa parceria, que já existe há muito tempo e agora tá começando, né, no podcast. Todas as pessoas que até indiretamente acabaram contribuindo para isso, família. E eu acho que nada mais justo, já que a gente falou um pouquinho sobre isso, para as pessoas não ficarem tão curiosas, dedicar esse programa ao meu pai, que nos deu um susto, e a sua mãe, que também nos deu outro susto. Mas a toda a nossa família, mas em especial a eles hoje, o que você acha? Eu acho que é importante, né, Dani? Porque o quanto os nossos pais são importantes, né? E quando a gente tem esses sustos aí, esses imprevistos, né? O quanto a gente realmente tem que parar um pouquinho, né? Ou seja, nós temos que ter a nossa força? Sim, temos. Mas às vezes é necessário dar uma acalmada também para poder acolher quem está ali próximo da gente. Que são nossos incentivadores, né? Que estavam também aí torcendo pela estreia do podcast, assim como seu pai, minha mãe, seu marido, toda a família, todo né? mundo. E os amigos também que nos apoiam, porque são para as pessoas, né? Não é só pra gente isso, pelo contrário. Né? Muito pelo contrário, é para todos, né? Nós só estamos aqui como um canal. Isso mesmo. Como eu digo, né? Eu só sou um canal, porque toda mudança está com quem escolhe se conhecer. Depende dessa escolha. Dessa escolha, exato.
Então, gratidão, Dani, por esse bate-papo. E até quarta que vem, né? Até às quarta. 20 horas, estaremos aqui e com convidados. Com convidados. Aguardem. Um beijo, gente. Gratidão. Beijo, gente.